edificante. E é uma história assim de romance, né? De uma mulher forte, mas também a Bíblia também fala do romance. E às vezes a gente fica comprando aqueles livros de romance, e a própria Bíblia tem história romântica, né? E eu acho muito linda a história de Esther com o rei Assuero. Então vamos ler lá em Esther, capítulo 2. E diz assim a palavra do Senhor: passadas essas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei, que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa de mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei. E assim fez. Havia então um homem judeu naquela fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportados de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando o seu mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alçou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que foram feito à casa uma segunda a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava-lhe e lhe davam, para ir à casa das mulheres e à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei da desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alçava Esther graças aos olhos de todos quantos a viam. Amém? Amém. Como os irmãos sabem a história de Esther, é uma história muito linda, irmãos, e eu sempre admirei, porque Esther era uma pessoa, como os irmãos sabem aqui, ela era órfã de pai e mãe, né? E ela estava numa terra estranha. E ali eu fico imaginando, irmãos, que quando a gente está lá embaixo, quando a gente está no deserto, como Esther estava, Deus exalta. Esther era uma plebeia pobre,
órfã que acabou virando uma rainha. Aleluia. Então, muitas das vezes nós estamos passando no vale, passando no deserto, para que lá na frente nós também venhamos tornar rainhas, tornar reis, né? E muitas das vezes nós não entendemos que nós venhamos ter o exemplo de Esther. Ela não chegou lá no palácio e ficou murmurando, ficou falando, né? Eu sou órfã, eu sou judia. Não, ela se calou, ela ouviu Mardoqueu. E muitas das vezes nós não entendemos e não ouvimos o conselho de uma pessoa sábia. Mardoqueu ali, ele adotou Esther, mas não só para cuidar, mas também para ensinar. E ali ele fala para ela assim, olha, você não fala que o seu nome é Hadassah. Ele não estava incentivando ela a mentir, ele estava apenas protegendo ela para que se cumprisse o propósito de Deus na vida de Esther. Glória a Deus. E muitas das vezes Deus usa pessoas assim em nossas vidas. Mas nós não entendemos e nós não ouvimos, né? E ali eu acho lindo que Esther, além dela ser uma pessoa que ouviu o seu tio, ela foi, antes dela escolher, antes do rei escolher ela, na verdade, Jesus já tinha escolhido. Aleluia, Deus. E é muito bom quando Deus nos escolhe, irmãos. Porque não foi a beleza de Esther que encantou o rei. Porque eu acredito que além dela ser linda, como a Bíblia fala, tinha outras mulheres também ali, né? E o mais lindo que chamou a atenção do rei é que quando ele chama Esther para estar com ela, porque as outras pediam algo e ela não pediu nada ao rei, né? E aquilo eu acredito que chamou a atenção dele. Então assim, nós temos que chamar a atenção do nosso rei. Aleluia. Nós temos que chamar a atenção do nosso Jesus, assim como Esther chamou a atenção do rei Assuero. Aleluia. Irmãos, não é com aparência não, é com a nossa essência. Aleluia. É com o brilho do nosso Jesus em nossas vidas. Aleluia. Esther, ela tinha o brilho de Deus. Esther era para ser uma pessoa ali, sabe, triste, depressiva. Mas glória a Deus que naquela época, irmãos, não tinha esse negócio de depressão, não. Porque, de verdade, se fosse nessa época de hoje, as pessoas, a primeira coisa que pensa, eu sou uma pessoa que não tem pai, que não tem mãe, estou numa terra que ninguém gosta de mim, né? Vou me trancar no meu quarto, vou ficar ali. Não, mas Esther não. Esther, ela sabia que Deus tinha algo bom para ela. Aleluia. Aquele povo. E o mais lindo, irmãos, é que pela vida de Esther, o povo judeu foi salvo. Glória a Deus. Então que nós possamos também ser luz aonde Deus nos colocar. Glória a Deus. Glória. E saber esperar o momento certo de Deus nos abençoar, de Deus nos usar. Aleluia. Porque cada uma de nós, eu creio que o Senhor tem propósito. Aleluia. O Senhor teve propósito na vida de Esther. E ela cumpriu com o propósito. O propósito é ela ficar ali 1 ano. Mas imagina 1 ano. Aquelas moças se embelezando para poder agradar ao rei. Eu acredito assim que Esther não estava nem preocupada com isso. Mas há 1 ano ali ela ficou intercedendo, orando. Eu acredito que ela ficou mais perto de Jesus, que ela ficou mais buscando ao Senhor. E ela ficou mais assim, mais fortalecida. Então assim, quando ela foi se encontrar com o rei, eu acredito que ele só sentiu algo diferente. E esse algo diferente era Jesus Cristo na vida dela. Aleluia. Era o nosso Deus presente na vida de Esther. Glória a Deus. E assim, eu admiro muitas mulheres da Bíblia, as antigas, porque assim, era diferente. Não é como hoje, irmãs. Elas buscavam ali de verdade. Quando ela fez aquele propósito de jejum para estar perante o rei, foi de coração sincero. Foi sabendo que se ela fizesse aquele propósito de jejuar, Deus ia estar com ela. Ela não teve nem um pouco de medo de falar com o rei, porque ela estava preparada. Aleluia, Jesus. E é isso que Deus está falando para nós nesta noite, para que nós venhamos estar sempre preparada para quando o Senhor Jesus estiver à nossa frente, que nós não venhamos temer.
Aleluia. Glória a Deus. medo, mas que nós venhamos sim respeitar ao Senhor e saber que a nossa vitória está certa. Maravilha, Deus. Aleluia, Jesus. Então ali, além de ser uma história de uma mulher guerreira, de uma mulher forte, é uma linda história de amor. Aleluia. E eu creio que tudo que Deus permite é da vontade dele. Ele permitiu Esther perder seus pais, ele permitiu Esther ir para aquela terra estranha, porque ele tinha algo na vida de Esther para fazer. E algo que era para poder ela libertar aquele povo, ela salvar aquele povo, que era o seu povo, né? Aleluia. E assim, irmãos, eu admiro toda a história, porque Deus, ele não age de forma errada. Muitas das vezes nós falamos assim, mas por que aconteceu assim? Não age. Ele age de forma certa, é nós que não sabemos. É nós que não sabemos ser uma Esther, uma pessoa que fica ali calada 1 ano, imagina 1 ano, irmãos, ali caladinha, né? Só orando ao Senhor. E ninguém sabia da história dela, a história triste de Esther. E muitas das vezes nós achamos assim, quem é eu? Quem sou eu? Né? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas em nenhum momento Esther pensou assim. Esther estava ali e eu acredito que ela orava assim, Senhor, faça a tua vontade. Faça o teu querer na minha vida. E assim Deus fez. Aleluia. Então que nós possamos, nós mulheres, também falar com o Senhor todos os dias. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, assim como o Senhor teve um propósito na vida de Esther. Só me ajuda a entender, a ficar quietinha e calada, esperar o momento certo do Senhor agir em nossas vidas. Aleluia. Porque muitas das vezes nós não recebemos as nossas bênçãos, irmãs, porque nós abrimos a nossa boca e nós, ao invés de orar ao Senhor, nós ali nos lamentamos. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê Esther se lamentar. E o nosso erro, a nossa falha, eu mesmo, Deus está falando comigo mesmo, muitas das vezes nós ficamos se lamentando. Ai, meu Deus. Que nem muitas das vezes eu falei, eu não sou capaz. Eu sou uma filha de um pai que nunca conheci. Eu achava assim que eu era tão inferior às outras pessoas, irmãs, que eu achava que jamais eu ia poder subir aqui e falar da palavra do Senhor Jesus. Mas hoje eu estou aqui. Glória a Porque eu Deus. sei que não importa o meu passado, não importa a minha origem. O importante é que o meu Pai Jesus cuidou de mim. O meu Pai Jesus esteve comigo todos os tempos da minha tristeza. Aleluia, Jesus. Até nos momentos que eu quis ali desistir, o Senhor não deixou. Ele foi o meu Pai verdadeiro, o meu Pai que cuidou de mim, que estava ali ao meu lado. E às vezes que eu pensei em desistir desta vida, o meu Pai não deixou. O meu Pai do céu cuidou de mim. Então eu tenho que estar aqui e falando, Senhor, cumpra o teu querer na minha vida. Aleluia, Jesus. Cumpra o teu propósito em mim, assim como o Senhor cumpriu o propósito na vida de Esther. Assim como o Senhor usou aquela mulher para salvar aquele povo, nos usa também. Para salvar esse povo que está aí perdido. Nos ajuda, irmãos. Eu falo assim para o Senhor, Senhor, me ajuda a ser luz naquele lugar onde eu trabalho. Me ajuda, Senhor Jesus, ali, que as pessoas venham sentir algo diferente em mim, que elas venham sentir a tua presença. Que elas venham também sentir que elas precisam mudar de vida, Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos ser mais... Aleluia. Que nós venhamos ficar mais caladinhas, mais quietinhas. Que nós venhamos ouvir os conselhos bons, assim como ela ouviu o conselho de Mardoqueu. Para que nós possamos ter sucesso em nossas vidas. Aleluia. E de simplesinhas nós virá a princesa do nosso Jesus, né? Porque nós somos a noiva dele. E assim como Esther foi honrada de uma pequena plebeia, de uma pequena pessoa que não tinha pai, não tinha mãe, pobre, vira uma rainha. E o mais lindo de tudo, né? Ganhou um esposo para cuidar. E ali ela não mediu esforços para depois falar do seu Deus. Eu creio que Esther não salvou só aquele povo, salvou aquele rei também, né? Como os irmãos sabem a história dele, ele era casado com Vasti. E eu não condeno Vasti, irmãos, porque eu acho que tudo era propósito do Senhor. Muitas pessoas falam, né?
Mas eu acredito assim que Deus permitiu Vasti fazer aquilo para que Esther entrasse em cena, Verdade. né? Então nada que está aqui é errado. Que as pessoas falam que ela foi uma má esposa, mas porque naquela época ninguém poderia recusar o pedido do rei, né? Mas Vasti teve que fazer aquilo para que poder Esther entrasse em cena, para que poder Esther cumprisse o propósito do Senhor na vida dela Aleluia. e que também ela salvasse aquele povo. Glória a Deus. Essa pequena palavra que eu deixo para os irmãos é uma história Aleluia, linda. Jesus. Os irmãos leem em casa, é um livro curto, irmãos, mas é um livro de uma grande história, né? Como eu falo para vocês, não é só uma história de mulher forte, de mulher de Deus, é uma história também de amor, que fala aqui que ele amou Esther mais do que todas as outras mulheres, né? Porque vocês sabem que naquela época ele tinha muitas concubinas, e ali, depois que ele conheceu Esther, foi a mulher que ele mais amou. Então eu acredito Aleluia. assim que foi o amor da vida dele, né? E ela conseguiu ganhar não só o coração dele, mas também acredito que ganhar ele para Jesus. Aleluia, Amém? Jesus. Que vocês fiquem com essa Glória a palavra Deus. e que a gente possa se inspirar nessas grandes mulheres da Bíblia, né? Eu admiro a história de Esther, eu admiro histórias, irmãs, de Ana, a história de Dorca. Eu acho muito linda a história de Dorca. Eu já falei aqui para as irmãs de Dorca, né? Mulher simples também, de profissão simples, mas que tinha Jesus na vida, né? Que fazia a obra do Senhor. Glória a Nós possamos Deus. ser um tiquinho dessas mulheres, Oh, para glória. que nós possamos herdar o reino Aleluia. dos céus. Amém? Amém. Assim eu já convido as irmãs para estar aqui.